Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para nós discutirmos sobre alguns assuntos que são realmente muito importantes e que hoje estão tomando conta da mídia, né? Nós tivemos essa semana e a semana passada 2 suicídios que preocupam bastante, porque não foram suicídios por bullying, que é o que nós temos visto mais, né? Nós temos visto mais ou tem saído mais na imprensa os suicídios como consequência do bullying que nós já comentamos. Mas esses não foram por bullying, esses foram por estresse, com certeza, excesso de preocupação com resultados que precisam ser excepcionais. Bom, nós vamos falar sobre isso, porque foram 2 suicídios em escolas top lá em São Paulo, e principalmente porque eu tenho atendido diversas crianças, diversos adolescentes, que estão numa situação muito perigosa e muito semelhante, também de escolas, e atendido tanto de escolas de Salvador, da Bahia, como de outras cidades da Bahia, e também de Feira de Santana e outros estados, como Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Niterói, coisas assim. Então é muito importante nós conversarmos sobre isso. Mas antes nós vamos dar uma passada em algumas informações que eu fui anotando durante essa semana, né, que também são muito importantes e que merecem uma atenção especial. Uma delas é sobre o autismo, que tem sido constante. As perguntas sobre o autismo têm sido constantes e é importante, nós não vamos falar sobre autismo agora especificamente, mas eu gostaria de apenas recomendar o seguinte: sim, nós precisamos que o autista esteja sendo acompanhado, tenha acompanhamento médico, sem dúvida. O que nós temos que tomar cuidado é estarmos com um médico que entenda de autismo, e não um médico que simplesmente prescreva medicamentos. Mais uma vez eu digo, não sou contra nenhum medicamento, lógico que não, os medicamentos são importantes, mas somente prescrever medicamentos, sem que seja feito nesse adolescente, nessa criança, todo tipo de análise clínica para verificar o que está acontecendo de errado e que pode estar causando aqueles sintomas, isso não é um trabalho médico correto. Então, os medicamentos são necessários, podem ser importantes para determinados casos de autismo, sim, mas o que não se pode prescrever um medicamento sem fazer uma análise clínica completa. Então, o que eu digo sempre é isso. Ou seja, procurar o médico certo, um médico que não só prescreva, que ele analise, faça exames, verifique o que a pessoa está comendo, intolerância alimentar, ômega 3, infecção por cândida, ou seja, uma série de elementos para que então verifique. Não, enquanto nós estamos combatendo a cândida, combatendo a baixa ômega 3, combatendo problemas de tireoide, combatendo isso, nós vamos passar esse medicamento para que ele consiga descansar, para que ele não fique agressivo, mas aos poucos, esses medicamentos não vão sendo mais necessários. Então, em relação ao autismo, eu queria fazer uma fala muito rápida, é exatamente isso, ou seja, o importante é procurar o médico correto. Quem é o médico correto? Pediatra nutrólogo, ou então pediatra nutrólogo, mas com entendimento de gastroenterologia, imunologia, etc. Cláudia Souza, de Mirante de Pé, certo. Boa noite a todos que entraram, estou lendo aqui alguns nomes. Então, o que nós precisamos? Procurar o médico certo, simplesmente isso. Então, gente, vamos tomar cuidado, porque muita gente entra dizendo, não, você não faz ideia, meu filho é autista severo. Ele tem que tomar medicamentos. Concordo, ele tem que tomar medicamentos. Mas vamos fazer a análise clínica e começar a verificar todas as causas desses sintomas? Vamos verificar se ele está comendo coisa que não deve? A intolerância alimentar é o primeiro passo. Então, tem que ter um acompanhamento médico e de nutricionista para que sejam reduzidos, diminuídos, eliminados da alimentação todos aqueles nutrientes que fazem mal. Glúten, caseína, lactose, cada um tem uma especificidade, mas a dieta é importante. Então, agora, acompanhamento médico.
Isso é que eu acho importante. Então, para o autista, eu apenas vi o seguinte: muita gente está reclamando quando eu falo disso. Ah, é porque não é seu filho, você tem que ter um remédio para ele dormir. Ele não está dormindo, ele está desmaiando, ele está sendo dopado para desmaiar. Então vamos respeitar o autista, então vamos tratá-lo de maneira que ele possa ter reduzido seus sintomas. Como eu já falei em diversos outros momentos, quando nós tratamos do autismo em geral, a cura do autismo está a caminho, nós sabemos disso. Por quê? Porque Alison Water, nos Estados Unidos, Karina Gris Oliveira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, estão no caminho para a cura de determinados tipos de autismo. O trabalho que eles estão fazendo é fenomenal, fantástico. Então, a qualquer momento, nós teremos a cura do autismo aí. Mas hoje não é dia do autismo. Vamos, então, ao segundo tema também, antes do tema principal, que é o seguinte: continuo recebendo muitos pedidos de socorro de adolescentes, jovens, etc., que estão percebendo que a maconha está fazendo muito mal a eles, que está trazendo uma porção de problemas, uma porção de sintomas como falta de motivação, perda de personalidade, perda de sentido da vida, falta de vontade de fazer qualquer coisa, é, todas as vontades que surgem durante o dia são exclusivamente para fumar a maconha, ou seja, sintomas que parece que está ficando maluco, ou seja, ouvindo vozes, ouvindo gritos, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Então, vem os pedidos de socorro para que eu possa, então, orientar no sentido de elevar sua autoestima, construir uma personalidade mais forte interior. Então, é muita gente. Todos os dias tem mais. E até aí tudo bem. Eu ajudo todo mundo, estou orientando, estou pedindo para assistir aquele filme meu, Reflexões sobre o Sentido da Vida, que dá para, né, construir uma personalidade forte, etc. Mas o mais interessante que eu acho, uma coisa interessante que eu acho, que está na contramão disso tudo, é que todos os dias também eu recebo uma bronca de alguma pessoa dizendo que eu assisti um vídeo de um cientista que fala que a maconha não faz mal nenhum. Dizendo que eu não deveria falar disso, que é ridículo, que eu deveria experimentar antes de falar, que eu não sei de nada sobre o assunto. E que a maconha faz bem, sim, etc. Gente, eu não estou falando contra a maconha. Então, eu já falei isso várias vezes. Eu não estou sendo contra droga nenhuma, maconha, cocaína, nada. Nem estou sendo contra nenhuma outra droga, tipo metilfenidato, risperidona, Rivotril. Não estou contra nada disso. Eu estou a favor daqueles que estão pedindo socorro a mim para poder reconstruir a sua vida, já que eles estão com sintomas terríveis relacionados ao uso da maconha. Aqueles que não estão sentindo nada ainda, que continuam sem perceber nenhum efeito colateral e que acham que vão ficar assim a vida toda, não precisam de mim. Então não precisa reclamar. Esses precisam do traficante, não precisam da minha ajuda, ok? Então é importante isso, que eu tenho toda hora que apagar um comentário no YouTube de gente me xingando, etc., porque eu estou falando mal da maconha. Não, então não precisa de mim, não precisa nem assistir meus vídeos, não precisa ler meus artigos, nem nada. Precisa procurar o artigo do traficante, o site do traficante, o YouTube do traficante, ok? Outro ponto importante, tá, é o dinâmica grupal. O meu próximo livro é exatamente o livro que fala da metodologia dinâmica grupal, visando a construção da escola invertida. Bom, ele deve sair daqui a 3 meses, no máximo já deve estar saindo, tá? Então, é um livro que detalha toda a parte da educação responsável. Por que eu chamo de responsável? Porque, na realidade, não precisa nem chamar de inclusiva, porque toda a educação responsável, obrigatoriamente, é inclusiva. Tá? Então, esse próximo livro será exatamente isso, sobre a educação responsável, subtema metodologia IUP de dinâmica grupal, visando a implantação da escola invertida, tá? Que é a aprendizagem real. Tá? Aí nós vamos ver o que significa aprendizagem real. Então, essa dinâmica grupal é uma dinâmica que eu tenho ensinado, eu tenho passado para um monte de cidades, etc., em todos os estados do Brasil.
E também ocorrem as reclamações. Os professores que quiserem continuar acomodados a uma metodologia de sala de aula comum, daquela que todo mundo sentado, enfileirado, ele dando aula expositiva, etc., aquela coisa toda, continuem. Não tem nada contra, desde que não seja professor da minha escola, certo? Da minha, não. Mas se for de qualquer outra escola, se os diretores quiserem, coordenadores deixarem, continue assim. Só precisa de mim quem quer mudar a metodologia. Quem quiser observar a minha, observar essa metodologia que é gratuita para usar à vontade, aí sim, entrem, tirem dúvidas, assistam os vídeos sobre o assunto, me chamem para a gente praticar nas escolas de vocês. Mas quem quer continuar na mesmice não precisa me chamar, óbvio que não. Então não precisa reclamar. Tá? Ou seja, isso é importante, que tem pessoas que ficam preocupadas e que eles não querem que os outros experimentem. Por quê? Um não querer experimentar, tudo bem, mas não deixar os outros, eu sei por quê, né? É porque o outro experimentando vai dar certo. Tem dado certo. Então, essa é sobre a metodologia de dinâmica grupal, que é o próximo livro nosso, que deve sair daqui a uns 2 ou 3 meses, eu aviso aqui, óbvio, né? Baseado nisso, na dinâmica grupal, vamos à aprendizagem real, parte dos alunos. Lembrem que, para os pais, existe um vídeo já no meu canal do YouTube, que é youtube.com/c/Roberto Anderson. O vídeo que eu publiquei lá essa semana é o resumo da reunião de pais que nós fizemos no nosso colégio, em Salvador, e que foi passado para os pais a parte deles na metodologia de dinâmica grupal. Tá? Qual é a parte deles? O que eles têm que fazer para que isso funcione maravilhosamente bem. Então, quem quiser assistir, está lá no canal do YouTube, essa reunião de pais do sábado, dia 21 de abril. Aí pode assistir e mandar suas dúvidas também. Tá? Aí, logo depois disso, como eu havia prometido, eu fiz, então, a conversa com os nossos alunos, já que eu estou em Salvador, né, nesse período. Aí, conversa com nossos alunos sobre, mais uma vez, sobre como eles devem proceder para garantir a sua aprendizagem. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito importante, e não é difícil, é muito fácil. Tá? Agora, mesmo sendo fácil, no início dá um pouco de trabalho, então um monte de gente não quer nem saber disso. Não faz mal, continue tentando, levando a vida como tem levado até hoje, sem aprender, decorando para fazer prova, e depois não vai reclamar que outras pessoas estão passando à sua frente na hora de se manter no emprego. Porque essa metodologia, dinâmica grupal, o aluno realmente estuda aprendendo, ele aprende. Esse aprendizado é para sempre. É um aprendizado que toda noite ele vai se solidificar, consolidar no córtex cerebral. Então, é uma coisa que você aprende, você faz as técnicas durante o dia e durante a noite o cérebro sozinho já consolida toda a memória. Aprendeu para sempre. Então, isso significa que qualquer concurso, qualquer coisa que vai fazer futuramente, não vai precisar estudar tudo de novo, do zero. Agora, quem não faz isso, realmente precisa estudar do zero quando vai fazer qualquer tipo de concurso. Por quê? Porque essa aprendizagem, como é essa aprendizagem? Vocês vão ver no vídeo meu, assistam lá o vídeo que eu comento. Essa aprendizagem que a gente tem no Brasil, que não é aprendizagem, por isso nós somos o pior do mundo em aprendizagem, é o que? O professor marca uma prova, os alunos decoram aquela prova na véspera, chegam lá, tiram 7, 8, 9, 10, mas 2 dias depois não sabe mais nada. Então, isso significa um estresse muito grande. Por quê? Porque na hora que você está decorando para a prova no dia seguinte, é uma tensão emocional muito forte, porque você precisa da nota. Você não precisa de aprender, precisa da nota. E, inclusive, os alunos já programam inconscientemente que ele precisa apenas da nota. Ele não precisa daquele conhecimento. Porque assim que ele conseguir obter aquela nota, ele já está programado, ele esquece tudo. Porque ele não precisa mais daquilo. E é assim que passa a informação. Como eu comentei no resumo da reunião de pais, que está publicado no YouTube, como eu falei para vocês,
Isso é super comum, as pessoas fazem isso constantemente, tá? Se estressam e nada aprendem. Então, o que eu fiz dessa vez? E que eu tenho feito em diversos locais, onde eu tenho a oportunidade de trafegar mais com os alunos, etc. A gente faz uma experiência passando uma unidade ou uma parte da unidade, mudando o esquema, como eu apresentei para os pais. O que eu fiz? As provas passaram a ser aplicadas pela coordenação, no momento que a coordenação desejasse. A preparação das provas e a correção continuou da mesma forma, feita pelos professores. Mas a aplicação foi feita quando a coordenação bem entendesse, de surpresa para os alunos. Então, não havia a menor possibilidade do aluno estudar para a prova. O que aconteceu? Reprovação em massa. Isso foi ótimo para mostrar a todo mundo que ninguém está aprendendo coisa nenhuma. Chegou alguns alunos a conversarem comigo, mas é ridículo, a gente está estudando o 4º capítulo da primeira unidade e chega a coordenadora e faz uma prova do 2º capítulo. Como é que a gente vai saber se a gente está no 4º? O 2º a gente já esqueceu. Então, na cara de pau, as pessoas dizem isso. Tá? Como se fosse natural você estudar para esquecer. Você estuda, tem que fazer uma prova rápida para não esquecer e depois esquece. Então, isso é que nós temos que combater com essa metodologia de dinâmica grupal. Ela é importantíssima, inclusive que é quem vai possibilitar a implantação da escola invertida. É interessante falar nessa escola invertida, porque assim que saiu em toda a mídia, né, sobre escola invertida, não sei o quê, que nos países nórdicos é assim, e tudo é só uma maravilha, várias instituições quiseram implantar. Só que quiseram implantar na marra, ou seja, por decreto. Nada se implanta por decreto, assim, nesse caso da educação. Você tem que ir acostumando as pessoas, tem que haver estratégias, tem que haver um convencimento gradual. Então, a metodologia de dinâmica grupal, que essa pode ser imediata, ela leva à técnica da escola invertida. Tá? Então, isso é super importante. Então, a aprendizagem real, que eu conversando com os alunos, muitos alunos não querem fazer isso. Aqueles que não querem vão continuar na mesmice de sempre. Infelizmente, toda sala de aula, a gente sabe disso. Você olha, você vê os alunos que não querem nada e que não vão querer ser coisa nenhuma e que vão ficar depois reclamando da vida, estão ali. Os alunos que vão se dar bem estão ali. A opção é deles. Isso eu falo claramente em sala de aula. Gente, eu estou vendo claramente, eu espero que mude, mas eu estou vendo claramente quem não vai ser nada na vida, quem vai ficar pelas sarjetas e quem vai ter sucesso. E não adianta reclamar, que a opção está sendo escolhida por cada um de vocês. Isso em sala de aula. Né? Depois nós vamos... outro assunto também interessante de nós tocarmos um dia sobre ele especificamente é sobre a perda de controle dos filhos pelas famílias. Gente, isso é um problema sério que está relacionado justamente também a esses suicídios, tá? Está relacionado a várias coisas, como automutilação, baleia azul, drogas, etc. O que está acontecendo com as famílias? As famílias estão, de repente, acharam que tem que fazer tudo que o filho deseja, tudo que o filho quer, fazer todas as vantagens do filho. Então, essa loucura que as famílias estão fazendo está deixando os filhos com um sentimento inconsciente de estar abandonado. Muita gente não entende isso. Tá? Outro dia mesmo nós tivemos uma menina que quis fugir de casa, estava querendo fugir de casa. Em conversa com as famílias, eles dizem, mas nós damos tudo para ela. Nós damos carinho, dando amor, dando tudo que ela precisa de dar, o que ela pede a gente dá. Eu disse, é esse o problema. Não pode dar tudo. Ao dar tudo, ao deixar a criança fazer tudo, nós estamos mostrando para elas, não estou nem aí para o que acontecer com você. Pode fazer o que você quiser, não estou ligando mesmo. O que você quer? Quer isso? Vamos dando tudo para você. E você que se vire. Não pode ser assim. A criança e o adolescente precisam saber que alguém se importa com ele. E esse saber se alguém se importa com ele significa estar sentindo que está havendo um controle. Onde você está? Com quem você saiu? Volte cedo. Vou levar você, vou lhe apanhar. Quero conhecer a família que você vai. Quero telefonar para eles. Ou seja, esse controle mostra, nossa, meus pais me amam. Eles se preocupam comigo mesmo.
Então, isso é que nós precisamos para ter a conquista do filho. A conquista do filho não é dando presente, não. A conquista do filho é mostrando que você gosta, controlando. Tá? Esse é que é o detalhe. Então, a Lei Vitorino perguntou sobre o que está acontecendo com os jovens alunos tirando sua própria vida. É isso que nós vamos falar já, daqui a pouco. Nós vamos falar sobre isso. Que foram os últimos, foram esses dois de São Paulo. Então, gente, e que o que eu estou falando já tem a ver, tá? Nós precisamos conquistar nossos filhos. A conquista dos nossos filhos está no afeto com limite. Eu gosto até de falar ao contrário, limite com afeto. Porque quando a gente fala afeto com limite, afeto vem em primeiro lugar, a pessoa acha que basta ficar abraçando, beijando. Não é isso. O controle é importante e o controle com afeto. Não pode porque eu te amo. Você não vai a essa festa porque eu te amo. Tá? Eu me preocupo com você. Então é importante que os pais se lembrem que isso é super importante e não o contrário. Há pais que têm toda uma preocupação de economizar violentamente, mas não é para economizar para o bem da família. É economizar para comprar um jogo para o filho, para comprar um celular novo para o filho. Gente, não é assim. Não pode ser assim. Então nós temos que fazer a coisa de maneira que ele não se sinta abandonado. Essa criança que tem tudo se sente abandonada. Né? Então aparece a tal da carência afetiva. Então nós já estamos chegando próximo da ideia do filho abandonado, tá? O filho que não tem uma relação afetiva e com limite imposta pelos pais. E vamos chegar então ao ponto principal. Tá? O que nós viemos então comentar sobre isso? Nós vamos falar sobre os 2 suicídios que ocorreram em São Paulo, de adolescentes de escolas top no ranking do Enem no Brasil, e exatamente na semana de provas. Uma semana em que não tem aula, são só as provas. As provas que vão mostrar se eles vão continuar ou não naquele colégio, né? Ou se vão acabar sendo excluídos, porque não vão ter capacidade de estarem bem preparados para passarem uma excelente nota no Enem, já que esses colégios são líder de aprovação no Enem. O que está acontecendo? Gente, todo aluno brasileiro, tá, com muitas exceções, graças a Deus, como eu falei ainda agora, estuda para prova, estuda para obter nota em prova, estuda para passar, não estuda para aprender. Então, repare o seguinte, nosso cérebro é todo programado. Se nós estamos preocupados com nota, o que vai acontecer? Nós estamos preocupados com nota, nós vamos estudar para nota. Nós não vamos estudar para aprender. Nós vamos estudar para aquela matéria ficar bem decoradinha, para no dia seguinte tirar um excelente, depois esquece. Então, automaticamente, nós programamos o nosso cérebro para aprender, para decorar, mas para esquecer em seguida, para dar espaço para outra prova que vem em seguida. Então, o cérebro está programado para gravar e deletar, gravar e deletar, gravar e deletar. Pronto. Lógico que isso ninguém aprende nada. Quando você estuda para aprender, é diferente. E um dos passos para fazer o aluno querer estudar para aprender é justamente a família. Se a família, em vez de perguntar que nota você tirou, ela perguntar o que você aprendeu, muda tudo. Então, reparem, a família pode ajudar muito. Não estou dizendo nem a escola mudar a metodologia. Não, cada escola faz a sua metodologia. Né? Mas você pode fazer isso com o seu filho, independente da escola que ele está. Independentemente da escola dele. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tirar o foco do aluno da nota e colocar o foco do aluno no assunto. Então, se a gente pergunta o que ele aprendeu e não pergunta de nota, ele vai estar consciente daqui a algum tempo, você continuando assim, que o que interessa para você é que ele realmente tenha um bom conhecimento de vida, de mundo, etc. Nota não interessa. Resultado,
ele vai cada dia se interessar mais ainda por aprender um pouco mais. Sempre vai querer aprender um pouco mais. Então, esse aluno, ele não vai ter estresse. Porque ele, ao todo dia querer aprender alguma coisa para conversar com os pais sobre aquilo, ele já está, durante a noite, consolidando isso na memória. Porque, como o foco dele é assunto, aprendizagem e não nota, ele vai programar o cérebro para todos os assuntos constituírem a sua memória. Então, isso vai construir uma capacidade de memória e uma inteligência fenomenal nesse aluno. A única coisa que o pai precisa fazer é nunca mais perguntar sobre nota e todos os dias perguntar sobre o que ele aprendeu e debater sobre isso, demonstrar interesse e conversar sobre esses assuntos. Então, a partir do momento que ele faz isso, logicamente, os resultados desse aluno não vão ser bons só naquele ano escolar. Vão ser bons naquele ano escolar, vão ser bons na escola como um todo e vão ser bons para o resto da vida, inclusive na empresa para que ele for trabalhar. Porque aí o que vai acontecer? Nessa empresa que ele vai trabalhar, ele vai ter criatividade, vai ter inventividade, vai ter um caráter descobridor, tá? Vai ser um camarada com conhecimento, intelecto e velocidade de raciocínio. Então, vejam como é simples por parte dos pais. Muito simples. Basta que troque-se, substitua-se o que nota você tirou por o que você aprendeu. E conversar abertamente. Essas conversas abertas alcançam mais um detalhe do que nós vamos falar do estágio de suicídio. Essas conversas abertas, que pode ser à volta de uma mesa, numa refeição, sem celular, sem rádio, sem televisão ligada, nada disso, abre caminho para haver um maior intercâmbio de ideias entre pais e filhos. Porque não vai ficar só no assunto que ele aprendeu. Acabou aquela conversa, começa. E você, como é que está? Está tudo bem? E começa, então, a criar no filho a segurança de que ele pode trazer para os pais todas as dúvidas que estão surgindo, por exemplo, no período da adolescência. Eu estou sentindo isso, aquilo, e já começa a ter coragem de conversar sobre sentimentos, emoções. E uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, que tem a família para poder compartilhar seus sentimentos e emoções, esse está feito na vida. Primeiro, a capacidade intelectual dele aumenta, porque ele está com a autoestima elevada e sem estresse. A velocidade de raciocínio também. Ou seja, os resultados vão ser os melhores possíveis. Então, basta fazer isso. Faz uma reunião diária, semanal, como cada um puder, né? Em que não tem televisão, não tem rádio, não tem celular, não tem coisa nenhuma disso. E vamos, então, conversar abertamente, sem crítica, sem nada, sobre as coisas sobre o dia a dia dele, em termos de aprendizagem e tudo. Eu fiz uma prova. Essa prova, teve alguma coisa que você precisa revisar, que você não acertou na prova? Teve algum assunto? Olha só. Pai, fiz uma prova hoje. Pô, que bacana, foi? E teve algum assunto dessa prova que você teve dificuldade para a gente discutir, ou você estudar mais uma coisa, tirar alguma dúvida? Alguém pergunta isso? Não. Só quer saber a nota que ele tirou na prova. Olha, cuidado, da próxima vez, vê se estuda mais para tirar uma nota maior. É a única coisa que os pais falam. Estude mais para tirar uma nota maior na próxima prova. Ninguém fala, vem cá, o que você errou, você já viu? Quer tirar alguma dúvida? Vamos pesquisar alguma coisa? Precisa de alguma coisa para resgatar o conhecimento que foi perdido nessas questões que você perdeu? Gente, tem dificuldade nisso? Acho que não, né? Inverte tudo. Isso tudo inverte. Inverte todo um processo de aprendizagem. Facilita o desempenho dele. E mais do que isso, aumenta mesmo a inteligência. Se você for colocar no mapeamento cerebral, você vai ver o aumento da massa cinzenta. Vai. Tanta coisa serve para aumentar a inteligência, a velocidade de raciocínio. Aquele Mindful Based Stress Reduction, que eu falo muito, né? Que é a meditação com base em profundidade cerebral, profundidade de foco, né? Aumenta a massa cinzenta. Ou seja, se durante o dia, durante a aula, ele está focado na matéria, se durante o estudo à tarde ele está focado no assunto escrevendo,
se durante a pesquisa ele está focado naquilo, ele está fazendo Mindful Based Stress Reduction sem pagar um tostão aos criadores dessa meditação. Tá? Está aumentando a massa cinzenta, está aumentando a inteligência, está aumentando a velocidade de raciocínio. Então, a única coisa que ele precisa, agora é ele, agora é o aluno, tá? Aqueles que estiverem me ouvindo, façam. Que é o quê? Toda a aula que assistir, todo estudo que fizer, escrevendo, sempre escrevendo. E organizando essa escrita, né? Porque aí fica fantástico isso. Tudo isso, um bom caderno significa uma boa mente. Um caderno organizado significa uma mente organizada. Então, isso é fundamental. Bom, agora então, vamos partir para por que essas crianças estão se matando. Gente, nós estamos importando um estresse que vem do Japão. Sim, do Japão. Porque no Japão, vocês já devem ter ouvido falar, em alguns comentários, etc., que o índice de suicídio é muito grande, principalmente entre estudantes que não estão indo bem, não estão tendo bom desempenho escolar. Então, vocês veem, é exatamente isso que está trazendo um estresse fortíssimo para alguns alunos, alguns estudantes. Por quê? Eles estão em escolas que precisam muito que todos os seus alunos, ou pelo menos 90 e tantos por cento dos alunos, sejam aprovados no Enem, bem aprovados, e que estejam em primeiro, segundo, terceiro nas melhores universidades do país, para poder fazer a propaganda, para entrar mais aluno e ficar mais rico ainda. Né? Então, eles precisam disso. Para conseguir isso, então eles fazem o quê? Um trabalho violento, intenso, de estímulo ao estudo intensivo, com aulões perto de vestibular, aquela coisa toda, massacrando na cabeça dos alunos coisas decorebas, com música e tudo, com cantoria, para todo mundo decorar aquelas fórmulas, aquilo tudo. Então, isso tudo não está sendo distribuído pelo córtex cerebral. Isso é que é... Olha o detalhe aí. Quando você faz essa loucura desse estudo forçado, tá? O que vai acontecer? Que é uma memorização forçada, já não, mas é lúdico, com música, com isso, com dança, mas é memorização, é para decoreba, para poder tirar uma boa nota no dia seguinte. Isso não é conhecimento. Isso não é construção de conhecimento nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, quando você faz isso, você não está construindo a memória consolidada desse aluno. Você está usando uma memória pequenininha, que é num espaço ínfimo, chamado hipocampo. Essa memória pequenininha, ela é feita com memória de trabalho. É uma memória para a gente trabalhar durante o dia, mas que durante a noite ela vai ser levada, tudo aquilo que foi memorizado ali, vai ser levado para o córtex cerebral, para a memória definitiva. Nesses alunos não tem isso. É ela que vai ficar sobrecarregada. E ela sobrecarrega, aí o aluno faz uma prova no dia seguinte, esvazia ela e põe outra para o outro dia, e assim vai. E eles conseguem fazer isso até nos vestibulares. Então fica um estresse violento nos vestibulares e tudo. Os alunos, nem todos os alunos conseguem sobreviver a isso. Então, os que eu tenho atendido, daqui da Bahia, e também de outros locais, como Feira de Santana, São Paulo, vários locais, eles estão num nível de estresse tão elevado e ficam perdidos em termos, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso da nota, eu tenho que tirar uma nota. Vocês estão o tempo todo com a nota na cabeça. Como eles estão com o tempo todo com a nota na cabeça, o que vai acontecer? O estresse aumenta, a sobrecarga é muito grande. Alguns não vão resistir. Quando eles perceberem que eles vão fracassar, eles estão seguindo o caminho dos alunos japoneses. Se matam. Gente, nós não podemos importar isso para cá. Nós temos que tomar uma providência urgente. Essa providência é as escolas disseram que vão chamar psicólogos para fazer a orientação dos alunos. Nós temos que ver que método é esse que está forçando isso.
Qual é a atenção que está sendo dada a esses alunos para eles não entrarem nesse clima violento de estresse que está acontecendo? Então, isso é urgente. Isso é uma coisa tão preocupante, porque já perdemos 2 vidas. Já perdemos agora. São 2 garotos, um de cada escola. Vamos continuar perdendo? Para quê? Qual a intenção? Para que tudo isso? Para ter fama? É uma coisa. Eu não posso falar, não deveria falar mais sobre isso, porque eu sou dono de escola, sou diretor de escola. Então, ao falar uma coisa dessa, pode dar a impressão que eu estou querendo fazer uma comparação. Não é isso. A preocupação é com o aluno mesmo. Tá? Eu tenho erros, minha escola tem erros, todas as escolas têm erros, todos os professores erram, todos nós temos erros, mas esse não. Esse nós não temos, não. Uma preocupação que nós temos que ter é observar cada aluno para que ele não entre num nível perigoso de estresse. Atenção a ele, conversar com os pais, né, compartilhar com os pais, fazer um acordo de observação, e eliminar da cabeça dos alunos o estresse da nota, o estresse da preocupação com nota, o estresse do medo de prova. Isso é fundamental, porque isso não leva a nada. Tá? Não leva a nada. Estresse com medo de nota, medo de prova, não leva a aprendizagem, não leva a nada. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Primeiro, temos que estar com nossos filhos com uma segurança emocional forte, de maneira que ele possa se abrir. Agora, veja, esses alunos, eles falaram para a família que eles estavam entrando em estresse por causa de se acharem que iam fracassar? Com certeza não. O que estava acontecendo, que eu já vi em conversa com esses que eu estou atendendo, um deles me disse: meu pai já me disse, filho, olha, eu estou investindo o que eu não posso deixar, estou pagando mais de R$ 2.500, R$ 3.000, para matricular você na melhor escola do país. Tá? Vê lá o que você vai fazer. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Pois é, aí você pega um garoto desse, que ouve o pai falar uma coisa dessa, e ele está sentindo que ele não está dando conta daquilo, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em desespero, ele não tem como se abrir para o pai, porque o pai já bloqueou o caminho, já disse, olha, a minha parte eu já fiz, estou pagando, agora é a sua. Tá? Não vá fazer eu passar, não vá fazer eu jogar o dinheiro fora. Pronto. Olha a ameaça aí. Então, não sei se ouvi isso, não faço a menor ideia, não quero nem saber disso, estou olhando o que nós temos que tomar cuidado. Então, o que esse pai deveria... Nós temos que chamar esses velhos... Gente, calma, você tem que conversar com seu filho. Você quer botar ele numa escola de R$ 10.000, R$ 20.000 por mês, você pode, ponha, mas não cobre dele. Não cobre dele porque você está pagando isso. Pergunte a ele, você está conseguindo se desenvolver bem, está satisfeito, vai ter um bom resultado, ou isso não é uma boa para você, esse método não é uma boa para você. Tão simples, né? De repente o filho diz, não, esse método está uma loucura para mim, é melhor ir para uma escola que não tem um método desse. Aí vai para aquela escola que não tem esse método, você vai pagar até menos, talvez. Ou mais, não sei, mas o que interessa é verificar se a mente, a psique da criança está entrando em crise ou não. Gente, é um perigo uma coisa dessa. Tá? Então, eu fico apenas triste em ver que certos pais se enganam muito em relação a isso. E vão cobrar do filho uma coisa dessa. Então, gente, esse detalhe dos 2 suicídios, né, e outros que estão acontecendo, estão sendo exatamente por causa de uma das partes é esse estresse exagerado provocado por uma cobrança desnecessária que não vai levar a coisa nenhuma. Agora, tem outras causas das automutilações, do tal do baleia azul, que já acabou, que está aparecendo em alguns lugares de São Paulo, apareceu de novo, né? e drogas, etc. Então, vamos ver o que pode levar essas crianças a esse estado tão extremo que pode dar cabo da própria vida. Além do estresse, o medo de decepcionar o pai que está pagando uma nota pela escola,
nós temos o que nós começamos desde o início, que é a carência afetiva. Então, a carência afetiva é uma coisa que tem que ser eliminada, e aquele procedimento que eu falei, que começa até perguntando o que você aprendeu hoje, que é a reunião em volta de uma mesa para conversar, ter uma conversa franca, aberta, deixar o filho falar à vontade, expor suas sensações, sentimentos, emoções, dúvidas, etc. Isso já traz uma segurança emocional fantástica. Uma criança ou um adolescente que tem esses momentos, já sabe, tem segurança que vai ter esses momentos de conversa franca, ele não vai precisar procurar ninguém na rua. Ele já sabe, não, eu posso, não, amanhã, ou toda semana, ou todo dia, ou de 2 em 2 dias, tá? Aí eu tenho a oportunidade de conversar abertamente com meu pai, com minha mãe, etc. Isso é uma coisa espetacular, é uma segurança até para os pais, porque emocionalmente eles ficam mais seguros. Mas tem que deixar eles falarem, não pode ficar colocando dogmas e pontos finais. O grande perigo é esse, cuidado com os pontos finais. Se a gente coloca é assim e ponto final, se o nosso filho sente algo diferente, ele não vai mais procurar a gente. Ele vai ter medo de falar. Ele não pode ter medo de falar. Ele tem que saber respeitar, mas não pode ter medo de falar. Então, olha o perigo aí. Nós temos que tem que estar claro para ele tem que estar seguro de que pode dizer o que quiser para não precisar procurar outra pessoa na rua. O Valzinho Oliveira agora diz que tem um aplicativo Sim, 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 se não engano. Ah, sim, sim, se não engano. Nós não podemos exagerar, né? O que nós temos que fazer é o quê? Abrir a oportunidade dele poder falar o que ele quiser. Orientar da maneira que for necessária, mas é, não bloquear a criança para ele ficar com medo de falar qualquer coisa. Então, repare, bastante importante essa forma. Nós temos que ter muito cuidado nessa relação. Aí, mas é complicado. Educar nunca foi fácil. Quem disse que educar é fácil? Acho que nunca educou na vida, né? Porque educar nunca foi fácil. Agora, é, é a nossa missão. Então, nós temos que fazer isso, certo? Então, esse detalhe da reunião, a volta de uma mesa, conversando abertamente, é um fato. Outro fato é o seguinte: toda criança, todo adolescente, se você dá tudo, permite tudo a ele, e isso acontece frequentemente com os pais que estão trabalhando fora, etc., e que tem pouco tempo com a criança e com o adolescente, e não querem que esse pouco tempo ele seja visto como o cara que não deixa de fazer nada, aí esse pai exagera no deixar, no deixar tudo. Gente, isso é tão perigoso. Porque eu falei, hoje mesmo eu já falei sobre isso. O deixar tudo significa estou abandonado. Então, muitos pais não imaginam que você deixar a criança fazer tudo faz ele se sentir mal. Inconscientemente, não é conscientemente. Conscientemente ele até acha bacana, poxa, eu posso tudo. E fala para os colegas, meus pais deixam eu fazer qualquer coisa, deixam eu onde quiser, eu posso passar 10 dias longe de casa que eles nem perguntam. Por dentro, ele está vendo que ele está abandonado. E isso reflete. Então, várias das pessoas, né, dos adolescentes que eu atendi, que estavam com carência afetiva e não sabiam, era por causa disso. Alguns me contaram, como agora, que eu não sei por que eu estou me cortando, eu tenho vontade de me cortar, o tempo todo estou me cortando, não consigo parar. E eu não sei por quê, porque a minha vida é boa, meus pais me dão tudo, meus pais me dão amor, carinho, estão sempre, me dão toda a atenção. Aí eu perguntei, mas eles controlam você? Deixa eu explicar. Eles estão sempre perguntando onde você está, sabe onde você está, hora de chegar, o que está fazendo, coisa assim? Não, eles me deixam à vontade, deixam eu fazer o que eu quiser. Eles são ótimos. Posso falar com eles? Aí, em 3 casos que eu atendi, eles não deixaram eu falar com os pais. Né? Não consegui ter acesso, porque eles queriam ter contato comigo pelo Face, ou WhatsApp, ou lá o que seja. Então, não tem como saber onde é que estão os pais.
Aí eles não deixaram. Não, não, meu pai não. Ele disse, então, você quer sair dessa? Lógico que eu quero. Olha, você para sair dessa precisa que alguém lhe controle. E esse alguém tem que ser seu pai ou sua mãe. Então, você tem que conversar com eles mais abertamente, contar o que você está fazendo, para eles se interessarem pelo que você está fazendo, e com isso você não se sentir mais abandonado. Tá certo? Vamos tentar fazer isso? Todos estão tentando. Mas o ideal mesmo é que a gente conseguisse falar com os pais, para os pais tomarem jeito, né? Porque quem está errado aí são os pais. Então a criança está se cortando, o pai não está nem sabendo se ela está se cortando ou não. Não está nem sabendo, porque não está nem aí. Então o pai que não quer, que não está controlando o filho, onde ele está, não sabe nada disso, não sabe onde o filho foi, tá? Poxa, esse cara, logicamente, não tem por que reclamar do filho ter entrado numa furada dessas, de automutilação, de droga, etc. Porque ele vai procurar alguma coisa para se satisfazer. Óbvio que vai. Então, esses são alguns dos principais pontos que trazem a carência afetiva, que pode levar a uma instabilidade emocional tão forte que a criança não consiga resistir a um estresse, a uma forçação de barra, como esse estresse que eu falei nas escolas, e no momento de provação, como no momento de uma semana de prova dessa, ele acaba se matando, como aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado mesmo. Ah, o Sim Sim é um aplicativo que começa sendo amigo da criança e depois vai ameaçando. Ah, eu não conheço esse aplicativo, não. Ele começa com um amigo e depois vai ameaçando. É um tipo baleia azul ou é um aplicativo educacional? Será que é um aplicativo desse também destruidor? Eu não conheço. Se alguém conhece, Sim Sim, não conheço ele, não. Vou procurar saber. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas que estão aparecendo, porque não é brincadeira, não. Isso aí está aparecendo para destruir. O primeiro cara que criou uma coisa dessas, ele falou claramente: não, eu quero eliminar da face da terra esses adolescentes que simplesmente não vão ser coisa nenhuma na vida. Ele falou claramente isso. Né? Mas então, quem é que vai entrar no baleia azul? Quem é que vai entrar na automutilação? Quem é que vai entrar na droga? É quem está carente. É justamente quem está carente. Por isso que a eliminação da carência afetiva acaba sendo a eliminação de todos esses problemas que nós estamos vendo aí. Agora vamos a uma outra coisa também que causa essa carência e causa todos esses problemas de automutilação e muito mais, que é a carência afetiva paterna. A carência afetiva paterna, ela foi descoberta, eu já comentei aqui, foi na reunião de pais, que um pesquisador americano tentou descobrir o que todos aqueles... Ah, Valzinho Oliveira é destruidor, né? Então é mais um. Sim, sim, é a mesma coisa que um baleia azul desse. É uma outra versão. Pois bem, a carência afetiva paterna é o único ponto em comum de todos os school shooters. O único ponto em comum. Então ele estava procurando exatamente isso. O que havia em comum entre todos os school shooters? O que havia em comum? Carência afetiva paterna. Nós sabemos que a carência afetiva paterna é muito ruim para a menina. Mas nesse caso, o que ele viu é que para o menino ela é quase fatal. Porque pode levar o menino a desenvolver uma personalidade semelhante a psicopata. Como acontece, como está acontecendo. Então, todos esses alunos que entram nas escolas americanas, armados e matando um monte de gente, todos eles têm essa carência afetiva paterna. Todos que foram analisados, todos que foram pesquisados por esse pesquisador, demonstraram esse ponto comum. Os outros pontos, uns têm, outros não, carência afetiva materna, etc., mas o carência afetiva paterna, todos têm. Então, isso é um alerta. Alerta para os pais, principalmente os pais que são separados das mães, né, separados das esposas, que não interessa você estar separado. Interessa que seu filho precisa de você. Seu filho precisa do seu controle e do seu afeto. Não é só afeto, não. E o pior é que pai, o homem, na função de pai,
ele tem uma dificuldade muito grande de demonstrar afeto pelo filho. Controle até ele consegue, mas afeto não. E tem que demonstrar os dois. O adolescente precisa disso. Caso ele não tenha, ele vai formar, ele vai deformar a sua personalidade. É um perigo isso. Então, vamos correr antes que seja tarde para resgatar essa confiança do filho, resgatar o amor do filho, reconquistar o filho. Todos os pais separados que estão afastados dos seus filhos, pensem muito bem nisso e resgatem esse amor do filho, não esquecendo, lembrando sempre de impor limites. O limite é uma demonstração de amor. Se o pai separados, quando vai sair com o filho, faz tudo o que ele quer, não está demonstrando amor. Não está demonstrando amor. Porque amor tem que ter os dois. Gostar de um filho significa eu controlo você, o que você está fazendo, como está a sua vida, tá? Vamos diminuir isso, vamos fazer um planejamento diferente, você não se dá mal, vamos ver o que você vai estudar. Então, esse controle e o afeto de estar com ele, dar um abraço forte nele. Então, afeto é dar um abraço. Tudo isso é super importante. Tá? Então, esse alerta eu gostaria de dar, estou dando aqui, para os pais separados, que resgatem o amor de seus filhos. Gente, isso é urgente. Isso é urgente. Nós precisamos realmente ter ter essa ação. Essa ação é necessária. Tá? Então, isso eu peço encarecidamente a todos os pais, todo homem na função de pai, que faça isso urgentemente. Tá? Bom, outro ponto que leva também a esse estado de ansiedade, angústia, e que pode levar o adolescente a uma série de problemas, é a confusão sexual. A confusão na orientação sexual está sendo uma constante, acho que talvez 30, 40, quase metade dos adolescentes que eu tenho atendido até hoje, em relação à automutilação, essas coisas todas, e agora esse ensino, né? Eles têm também essa confusão na orientação sexual. Gente, nós temos que tomar. Eu tenho falado para os adolescentes, vão dizer, Roberto, mas eu já sei o que eu quero da vida, afinal eu já tenho 13 anos. Eu digo, você ainda tem 13 anos. Tá? Não tem que se apressar em nada. Você não tem que decidir nada agora, ainda mais sexualmente, tem nada a ver isso. Agora é brincar, 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 curtir a vida e nada de partir para a sexualidade. Porque vai partir errado, vai dar problema, vai criar, vai destruir a mente, vai perder a capacidade intelectual, e perde mesmo. Né? Nós, quando começa a adolescência, começa todo o processo sexual, a inteligência diminui um pouco. E se a pessoa parte para o sexo, aí é que vai diminuir mesmo a inteligência. Então, nós temos que tomar cuidado para estimular nossos filhos a tudo, a esporte, a atividade física, ao hobby qualquer coisa, para que eles não partam para a sexualidade. Porque partir para a sexualidade vai prejudicar o resto todo. Ainda mais que pode haver sexualidade enganosa. Esse é o problema. Então, nesses 40% dessas adolescentes que eu atendi, descobrimos juntos, né, que o grande problema deles que estavam sentindo é que eles estavam na sexualidade enganosa. Foram levados a se entender com uma orientação sexual que não era exatamente a deles. Isso tudo faz de um com o outro. Tanto faz o hétero achando que é homo achando que é hétero, o bi achando que é tri, qualquer coisa assim, se é que tem tri. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar aberto a ouvir, aberto a orientar, assim que é solicitado. Com isso, nós vamos reduzir o número de adolescentes, de jovens, que está entrando nesse processo louco, maluco, de automutilação, essas coisas todas. Tá? E, como eu vi, algumas cidades do estado do Pará já estão apresentando um grande número de pessoas com automutilação também. Então, vamos fazer isso. Ou seja, o processo com os alunos é isso, é mostrar, orientar de maneira a eles terem todo tipo de atividade para tomar o tempo deles, tomar a mente deles,
o dia inteiro, esportes, concursos, competições, atividades de leitura, atividade de teatro, atividade disso, aquilo, para que eles sintam o prazer de todas essas coisas e isso complete a vida deles e eles não fiquem procurando uma completude fora disso. Porque procurar essa completude fora disso é que dá esse problema todo que nós estamos vendo. Tá? Então, descobrir atividades lúdicas, descobrir jogos, passatempos, diversões, começar a implantar isso nas escolas, em casa, os pais começarem a lembrar de atividade para fazer em conjunto. Vamos, se a casa tem quintal, vamos fazer uma plantação em conjunto, de repente uma horta, todo mundo atuando naquilo. Ou seja, tanta coisa que a gente pode fazer. Não, fica todo mundo em casa parado sem fazer nada. A horta pode fazer até em casa sem quintal. Até em apartamento, aliás. Então, horta, olha só uma ideia que me veio à cabeça agora. Isso aí toma tempo, faz com que as pessoas se interessem por vida, biologia, vida. Botar uma plantinha para crescer, uma coisa que vai ser até um tempero para a comida, vai ser uma folhazinha de chá. Ou seja, é uma atividade lúdica que está contribuindo para o desenvolvimento intelectual, emocional, psíquico da criança, do adolescente, do jovem, e, ao mesmo tempo, está tirando sutilmente o tempo para aquelas atividades que não vão acrescentar em nada, pelo contrário, só vão destruir a criança, só vão destruir o adolescente. Tá? Então, isso é super importante. Deixa eu ver se tem mais alguma... sim. Mais uma coisa aqui é o seguinte, é muito importante que os pais estejam bastante atentos e sempre ligados com as escolas em relação a como está meu filho, como está indo ele, como está o comportamento, como está a atividade dele, como é que está a conta, o que eu posso fazer para que ele melhore. Por quê? Porque os pais têm ouvido apenas os filhos. Aquela história de querer superproteger, etc., querer dizer que é o melhor pai do mundo, só ouve os filhos. E é impressionante como uma grande parte, eu vejo no meu colégio, né, como os filhos têm uma capacidade de dar nó em pingos d'água mesmo, como tem esse ditado, dar nó em pingo d'água. Mas cada um consegue dar um nó melhor ainda, num pingo menor ainda de água. É impressionante. Incrível que eu vou dar só um exemplo para vocês, que aconteceu ontem. Eu fui de sala em sala falando sobre a aprendizagem real, como o aluno deve fazer para estudar para aprender e não estudar para nota. Aí falei, você estudar para aprender significa você estudar escrevendo todos os dias, todo dia você estudar escrevendo o assunto daquela semana. Né? Escrevendo, sempre escrevendo. Mesmo que o professor tenha faltado, se o professor foi abduzido por um disco voador, se nunca mais vem, não interessa se o professor veio ou não, interessa que existe um assunto. Aí você vai estudar aquele assunto pelo livro, pelo módulo ou pela aula que o professor deu, escrevendo, sempre escrevendo. Criando um caderno com anotações que vai ser a sua mente. Aquela caderno, como eu falei, bem organizado, significa que a sua mente está bem organizada. Então, você estuda escrevendo para garantir a sua aprendizagem. Essa foi uma das frases. A outra, nunca estude para a prova. Então, olha só, eu falei, estude escrevendo para garantir a aprendizagem e nunca estude para a prova, porque estudar para a prova é decorar, etc., não serve para nada, no dia seguinte você já esqueceu. Aí, como os pais tiveram reunião comigo, e eu disse o que tem que cobrar, alguns pais cobrando, não, você tem que estudar para aprender, fazer... Aí, não, você está enganado, o professor Roberto disse que eu tenho que aprender sem estudar. E o pior é que ele veio para o telefone e falou para mim, professor, o senhor não disse que é para eu aprender sem estudar? Ou seja, ele pegou aprender da primeira frase e botou sem estudar da segunda. O aprender da primeira frase completava aquilo, estudar escrevendo para aprender. O estudar escrevendo para saiu. E o não estudar que ele colocou é o não estudar para a prova, ele tirou da prova. Ele pegou aprender sem estudar. Isso é comum. Parece uma piada, mas não é não, foi verdade. Isso aconteceu mesmo. Então, reparem, ouçam seus filhos, mas criem nele o conceito, a cultura da honestidade.
crie a cultura da honestidade. Você pode falar o que você quiser. Você pode ter feito o que você quiser, a maior besteira, mas conte sempre a verdade. Não deixe de contar a verdade, porque o que mais importa é você ser verdadeiro comigo para eu poder te ajudar, mesmo que tenha feito uma grande besteira. Então, o culto à honestidade é uma coisa que, se nós fizermos todos os dias, nós vamos melhorar, logicamente, até a felicidade do nosso filho, nossa também, e vamos estar contribuindo para um Brasil melhor, né? Porque a gente falar de honestidade num momento desse, em que as pessoas estão admirando, né, criminosos e cultuando a imagem do crime, etc., como sendo uma coisa bem natural, defendendo bandidos, essas coisas todas, é complicado, muito complicado. Né? Então, esse é o detalhe. Ou seja, hoje nós já chegamos aqui às 9 horas, Kervison entrou agora, deve ter chegado da aula agora, né? Kervison de Brumado, mas o vídeo vai ficar aí na, no Facebook, para quem entrar depois, pode assistir ele todo. E qualquer dúvida, gente, qualquer questionamento, qualquer necessidade de esclarecimento maior, entre em contato comigo, escrevam para robertoandersen@gmail.com, né? Ou pelo próprio Face, né, nos comentários do Face. Assistam esses vídeos todos no YouTube, no nosso canal, que é youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto. Kervison, você não perdeu nada porque está gravado aí, é só você assistir. Tem muita coisa boa para você, sim. Você tá no ensino fundamental, né? Então tem muita coisa para você aprender, sim. Que é como aprender, que eu já lhe falei aí, Brumado, que é como aprender para sempre, como consolidar tudo na memória. Ok, gente? Vamos terminar então, porque eu tenho compromisso agora a partir de 9 horas e estarei à disposição de todos vocês no momento que vocês desejarem. Ok? Então, forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro, que será na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Até lá e um forte abraço a todos.